Então o repórter Luciano Dias acompanhou a coletiva do prefeito Alexandre Calil e atualiza os detalhes. Eu gostaria de receber a sua opinião no 997727663, que vai aparecer aqui no alto agora. Grava seu vídeo de no máximo 40 segundos, telefone deitado, na horizontal, então grava, manda para cá. A gente quer saber a sua opinião também, respeitosa, é sempre bem-vindo. Luciano Dias, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Acompanhei hoje a entrevista coletiva do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, justificando o motivo para o novo veto do público nos estádios de Belo Horizonte. E Calil deixou claro, falou sempre do desrespeito às medidas para evitar a propagação da Covid-19 nos jogos da semana passada, entre Atlético e River Plate pela Libertadores e Cruzeiro e Confiança pela Série B do Campeonato Brasileiro. As imagens são claras, principalmente no jogo do Galo, muita aglomeração, muita gente sem máscara, desrespeitando todas as medidas. Então o Calil, temendo algo pior, algo em relação aos números da Covid-19, ele veta agora o público nos jogos da capital mineira. Calil também se defendeu em relação ao presidente do Atlético, Sérgio Coelho, que fez um comparativo com a Feira Hippie, que acontece aos domingos em Belo Horizonte e tem ficado lotada a Feira Hippie. Vamos acompanhar o que o prefeito de Belo Horizonte falou. A Feira Hippie dependem 2.300 famílias, que ficou fechado mais de um ano. São 2.300 famílias que precisam de comprar arroz, feijão e talvez ovo. Então a grande diferença entre agradar um público de 4.000 num jogo, ou de 15, 18 ou 25 mil no outro, é que são 2.300 famílias tentando se alimentar desesperadamente. Em boa parte da entrevista, Calil fez duras críticas ao banqueiro Ricardo Guimarães, que é um parceiro do clube e que já foi presidente do Atlético, inclusive no ano do rebaixamento, em 2005. Ricardo Guimarães deixou claro que o motivo para o novo veto do público seria uma inveja do prefeito, que já foi presidente do Galo, por conta do bom momento do clube. Calil rebateu assim. Senhor Ricardo Guimarães, ciúme e inveja é coisa de fracassado, é coisa de quem não ganhou nada, é coisa de frustrado, é coisa de quem levou o Atlético ao seu maior desastre em todos os seus tempos. Esse é um sentimento que eu não tenho. Esse é um sentimento que eu não tenho. Não participo da vida do Atlético, tenho mais o que fazer. Eu tenho que cuidar de uma população, de uma pandemia. Quem tem inveja ou torce contra o Atlético, não me meça pela sua régua, Ricardo Guimarães. Então é isso. Calil não quis criar expectativa para o jogo entre Atlético e Palmeiras no final de setembro pela Libertadores, mas o secretário de Saúde, Jackson Machado, deixou claro que algumas situações serão revistas, os protocolos serão revistos e nesse jogo pode ser que tenhamos, por exemplo, um público menor, não de 30%, de 20%, por exemplo. Eu volto com você, Everton, um grande abraço. Bom, grande abraço, obrigado, Lu, parabéns pelo trabalho aí, Luciano Dias, brilhante Luciano Dias. Bom, deixa eu começar com o Grice aqui, porque eu gosto de começar com o Grice quando tem assunto polêmico, porque o Grice, ele não foge, ele não pipoca, ele tem opinião forte, por isso ele está aqui. Boa tarde, Grice. É sempre meio chatinho, né? Querendo ou não, de começar o programa com esses assuntos, porque não depende da gente para resolver. Mas emitir opinião num momento como esse, acho importante. Buenas tardes. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todo mundo que está em casa. Uma boa semana para todos. Eu acho que é necessário, né, Everton, a gente tratar desse assunto. E aí eu vou me dar o prazer de fazer o que raramente eu faço, que é discordar amplamente de você. Eu acho que tem um debate que é importante, Everton, a gente fazer e que não pode ser deixado de lado quando a gente trata da questão do público no futebol, que é a questão do comportamento, né, do que o futebol causa nas pessoas que estão envolvidas nele, né? Quantas vezes a gente falou aqui no programa e em outros programas, em outras emissoras, em outros momentos, do quanto o futebol no Brasil ele causa nas pessoas a impressão de que é uma terra sem lei, né? Isso vale para tudo, né? No estádio de futebol o racismo vale, a homofobia vale, a violência vale, e esse tipo de coisa que precisa ser corrigida
tem um impacto muito grande quando a gente está tratando de uma questão de saúde pública, né? Que não é só dos que estão envolvidos, dos que estão dispostos a assumir o risco e ir ao estádio para assistir ao jogo. Não são só eles os impactados. Então, eu acho que é uma questão muito complexa. Eu fui muito favorável aqui, já falei isso na semana passada, quando surgiu a notícia de que haveria liberação. Eu acho que eu fui o maior entusiasta entre todos os participantes aqui do programa. Mas eu confesso que fiquei muito assustado com as imagens que eu vi, tanto no jogo do Atlético quanto no jogo do Cruzeiro. Uma falsa impressão de que a pandemia, pelo menos no estádio, ela não existe mais, ou de que ela acabou em Belo Horizonte. E eu, sinceramente, eu acho que a decisão da prefeitura ela foi muito correta, né? Belo Horizonte estava meio na contramão do resto do país, né? A gente não teve ainda nas grandes cidades a liberação de público e eu, infelizmente, Everton, a impressão que eu tenho agora, isso pode mudar daqui a pouco, a impressão que eu tenho é de que o público no estádio, no Brasil, só vai ser possível quando houver a liberação de máscaras. Quando não for preciso usar máscara mais, a vacinação estiver bem avançada, aí a gente vai poder ter a torcida de volta no estádio. Infelizmente, falo isso com peso porque eu acho que a torcida é parte fundamental do jogo. O futebol só existe, só é o que é no Brasil por conta da existência da torcida. Mas, enfim, Everton, tem muita gente que fala que foi uma decisão, a prefeitura optou pelo caminho mais fácil. Se for para salvar uma vida que seja, Everton, eu acho que o caminho mais fácil, ele precisa ser seguido. Porque eu não sei qual que é essa vida, né? Não sei se é a da minha mãe, do meu pai, da minha esposa, se é a minha. Então, eu acho que se for para salvar uma vida que seja assim. Mas fecha tudo? Fecha o que achar que tem que fechar, Everton. Que a prefeitura determinar que tem que ser fechado. Eu confesso, ontem eu estava passando de carro, ontem descendo, tive que ir na casa da minha sogra ontem e passei pela Afonso Pena, esqueci que tinha feira. E passei lá e fiquei assustado com a imagem, com a quantidade de pessoas. Mas eu entendo que o comportamento é completamente diferente, Everton, em todos os sentidos. Inclusive, assim, eu não sei como é que está sendo a fiscalização na Feira Hippie, né? Que está sendo usada como comparativo pelo volume de pessoas. Mas eu tenho certeza que é muito mais fácil para um fiscal da prefeitura, da guarda municipal, da polícia militar, sei lá quem que pode fazer esse tipo de fiscalização, chegar lá na Feira Hippie e exigir que as pessoas se afastem, que usem máscara e tudo mais, do que entrar no meio de uma torcida organizada, com o jogo rolando, e falar assim, gente, ó, a partir de agora, por gentileza, todo mundo coloca a máscara. A gente sabe como é que funcionam as coisas no futebol, infelizmente. É que tem uma questão, precisa ser, na verdade, nós não discordamos em nada do que você falou. Você falou, eu vou discordar. Não, a gente concorda em tudo isso aí. Eu só discordo dos critérios que liberaram e que depois vetaram. Mas aqui a questão de ter um controle mais fácil sobre quem está na Feira Hippie, eu discordo porque, em tese, não sou especialista, é achismo puro. Em tese, quem vai na feira não apresenta exames, nenhum exame, não tem que comprar ingresso nominal, então você não sabe que dos não sei quantas mil pessoas frequentam. A gente estava até tentando, eu perguntei ao Murilo Rocha aqui, que é meu diretor de jornalismo, Murilo, tem umas 30 mil pessoas na feira, e ele me respondeu, você quer que eu conte? Você acha que eu fiquei lá contando um por um, ou uma por uma? Então é difícil a gente saber quantas pessoas frequentam, mas subentende-se que num ambiente em que você controla o ingresso nominalmente, que as pessoas são obrigadas a apresentarem exame, gere uma segurança um pouco maior. Mas só rapidinho, só sobre essa questão, só sobre essa questão do exame, e aí é uma impressão minha, total, assim, eu não sei mesmo, cientificamente falando, o efeito disso, mas eu tenho a impressão de que o exame, para o público do futebol, ele causa uma tranquilidade que não deveria acontecer. Esse papo de que tá todo mundo testado, como se fosse impossível alguém ter testado 72 horas antes do jogo e ter contraído a doença, e estar doente, estar contaminado. Então, assim, eu acho que causa uma falsa impressão de que está tudo bem, quando muito provavelmente não está. Ou como talvez não esteja. Agora fala de toda essa situação aqui, que agora você vai ter tempo. Ô, amiga, aquele boa tarde para você que está em casa, estão com mais calma, para você aqui no estúdio também, Gomide, que está remoto. Ô Everton, eu falei isso aqui a semana passada, volto a repetir, porque se torna muito opinativo, né, e pouco informativo. É tudo muito novo, inclusive para os cientistas. É tudo muito novo, inclusive para os pesquisadores. Nós somos a favor da ciência, somos a favor do pesquisador, do médico, da medicina, de tudo. Mas é novidade para eles. A vacina é uma novidade, o vírus é uma novidade. Então é normal que nós estejamos sempre em mutação, inclusive o vírus está. A gente tem que mudar.
Uma coisa era a pandemia em março de 2020, aí em agosto de 2021, você tem que sair de algumas convicções que não eram tão convictas assim, algumas certezas que não eram tão absolutas. É normal que haja esse diálogo, haja uma flexibilização. Então eu acho, Everton, a opinião do CJ, Cristiano Junqueira aqui, eu era contra a volta agora do público. Naquele momento, diferentemente do Grice aqui, que acreditava que poderia voltar, eu achava que poderia dar uma seguradinha, assim como outros estados, outros centros, outras cidades estão segurando. Mas os pesquisadores, os cientistas, o secretariado, todo mundo que tem os números, eles acreditavam que poderia ser liberado. Ok? Então, vou acreditar neles. Aí nós temos um evento teste, aliás, não, 2. Nós tivemos 2 eventos teste. Fizemos com o jogo do Atlético e o jogo do Cruzeiro. Do mesmo jeito que vieram com números, que vieram com comprovações, com ideias e liberaram a presença desse público, para poder vetar, para poder fechar, nós temos esses outros números, estudos, nós temos o quê? Nós fizemos uma redução ao invés de 30, aí o Luciano trouxe até a informação aí, agora nesse belíssimo noticiário dele aí que ele traz esse VT falando da coletiva do Calil, sobre redução. Aí eu concordo. Olha, redução para tentar melhorias, reúne com os clubes, reúne com o Mineirão, com a fiscalização. Não vamos reduzir para 15, vamos reduzir para 10. Olha, fizemos esses eventos testes e nada está dando certo. Não tivemos como segurar e achávamos que teríamos uma fiscalização melhor, um comportamento. Gente, não é culpa só do Mineirão, não é culpa só do clube, não é culpa só da prefeitura. O torcedor também tem a parcela de culpa. Então, soma de fatores. Onde que cada um está vacilando, onde cada um está deixando de fazer a sua parte. Fizemos aqui uns 2 eventos, 3 jogos, testes. Realmente, olha, os números aí estão aumentando, a gente tem que segurar, leite subindo. Olha, então vamos fechar de novo. Eu acho que não precisa ser de 8 a 80, libera tudo. Não, fecha tudo. Vamos conversando com as instituições e com os responsáveis e aí chegando nesse denominador. Mesmo tendo esse controle de vacina ou de exame, ou não. Não, está liberado, como é o caso da feira aqui que o Gris trouxe o exemplo. Lá não tem que ter controle, lá nós não temos controle de quantas pessoas estão lá vacinadas, quantas pessoas estão lá com exame, você não precisa, não é exigido. Eu acho um assunto muito delicado, só que no Brasil nós temos um grande problema. Politizamos tudo, inclusive a desgraça. Enfim, nesse caso aqui é aquela velha história de... Eu acho que não tem certo ou errado, né? Tem versões diferentes, claro, são várias versões sobre o mesmo tema e os questionamentos eu acho que são válidos. Infelizmente, dos dois lados tem gente que tem, aliás, felizmente dos dois lados que tem gente que tem razão e infelizmente, enquanto tudo isso é discutido, muita gente continua morrendo. Me dá imagens do Léo Gomide aqui, por gentileza, e que satisfação tê-lo aqui, mesmo no ambiente recreativo, né, Gomide? Tudo bem, Gomide? Buenas tardes, gostaria de ouvir, até porque você é sempre a voz do equilíbrio, Gomide. Buenas tardes, bem-vindo. Boa tarde, Everton. Boa tarde ao CJ, ao Gris, quem está em casa nos acompanhando aí. Uma ótima semana para todo mundo. Ô Everton, eu não vou dizer que eu me sinto confortável, né, em falar sobre esse tema, porque talvez eu tenha sido o menos entusiasta da volta do público aos estádios, e aí não é só em Belo Horizonte, é no Brasil como um todo. Eu ainda considero muito precipitado e entendo realmente agora darmos um passo atrás, né, e novamente termos os portões fechados para a presença de público. Porque, Everton, nós não estamos tratando apenas de quais serão as consequências especificamente para o futebol com relação a esse veto, né? A prefeitura voltar a vetar a presença do público no estádio. Porque para o dirigente do futebol, Everton, é uma situação até certo ponto cômoda, ser contra a atual ou nova decisão da prefeitura, sendo que o que acontece ali dentro daqueles 90 minutos da presença do torcedor do estádio, quando esse torcedor sai
das dependências do Mineirão, ele passa a ser novamente um cidadão que, dependendo da condição econômica que ele tem, quem tem de tratar desse torcedor, se ele for acometido pelo problema e for infectado pelo Covid dentro do estádio, não são mais os clubes, Everton. Não são mais os clubes. O problema passa, na verdade, o problema nunca é do clube. Qualquer reflexo de aumento de taxa de transmissão, de taxa de ocupação em enfermaria ou UTI, se isso sobe, os clubes de futebol, eles não são responsabilizados em nada, Everton. Eles não são responsáveis por ter de despender dinheiro, por ter de despender profissionais, por ter de... Ainda bem que temos aí uma taxa de ocupação hoje abaixo de 50%. Mas se esses números sobem com a continuidade dos portões abertos e com os protocolos todos descumpridos, como vimos nos 2 jogos em Belo Horizonte, os clubes eles não são responsáveis por tratar da consequência desse problema. Então é por isso que eu entendo, Everton. É muito cômodo para o dirigente ser contrário às palavras do Calil e à atitude do atual prefeito de Belo Horizonte, porque ele não tem responsabilidade sobre o todo. Quem lida com a responsabilidade depois de cuidar da população é a esfera pública, é o poder público, não são os clubes de futebol. E é por isso, então, que eu entendo, Everton. E outra coisa, eu não sou pai e por uma opção, não serei, né? Do nosso quadro de integrantes aí, você e o CJ têm a felicidade de terem somado os 2, 3 filhos, né? Educar não deve ser uma missão fácil, não deve ser uma missão nada fácil. E é muito mais fácil, acredito, e é muito mais alegre quando você senta junto com a sua filha para um momento de lazer, ou vai viajar junto com ela, ou o CJ vai viajar com o casal de filho deles, do que o momento em que você tem que fazer alguma repreensão, quando você precisa utilizar do seu dever de pai para educá-la. Deve ser muito melhor os momentos de lazer do que o de educar, quando você precisa de uma intervenção. A intervenção é sempre um pouco mais espinhosa, porque gera um desconforto. Infelizmente, Everton, para mim essa é a figura de linguagem que eu uso. A prefeitura está tentando, através de uma atitude espinhosa ou que não é confortável para aquele que quer ir ao estádio, fazer uma intervenção para falar assim, olha, se você não se comportar, amigo, eu vou voltar a fechar. Então é um momento de conscientização também, Everton. E eu acho que, para mim, a decisão é correta. Bom, então tá aí. A opinião do Léo Gomide fez bem para ele o ambiente, né? Porque refresca a memória, refresca as ideias. Boa. E o cara ganhou meu voto. Gomide 2022. Isso é muito bom, Gomide. Aliás, se não fosse, não estaria aqui. Meus amigos, deixa eu dar um recado. Pode tirar o Gomide daqui, mas não deixa muito